Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, o simpósio da APT Medical, com o título de Otimizando os procedimentos de angioplastia de oclusão crônica, dicas e melhores práticas. Então, aqui para discutir esses temas, meu nome é Alexandre Quadros, eu sou chefe da Cardiologia Intervencionista do Instituto de Cardiologia e do Hospital Divina Providência, em Porto Alegre, e coordenador do Registro Latino-Americano de Oclusões Crônicas. Nós vamos ter aqui dois convidados extremamente experientes na área, que são o Dr. João Tinoco de Paula, que é Proctor de CTO na América Latina e chefe da Cardiologia Intervencionista do Hospital Unicórdia em Linhares e diretor do LMC em Linhares. Estou conhecido de todos, o João é um dos pioneiros da angioplastia de oclusões crônicas do Brasil e a pessoa que provavelmente tem mais experiência no nosso país hoje com esse procedimento. E, além do João, o Dr. Carlos Campos, que é médico do Departamento de Cardiologia Intervencionista do INCOR em São Paulo e doutor pela Universidade Erasmus em Roterdã, na Holanda. O Carlos também é um dos principais participantes do nosso registro e tem uma grande experiência com esse procedimento e também com pesquisa. Então, eu vou iniciar apresentando para vocês os dados, então, que a gente tem atuais do nosso registro latino-americano de oclusões crônicas. Então, esses são os meus conflitos de interesse. Então, só para situar numa linha do tempo, esse aqui talvez seja o maior marco na angioplastia de CTO, esse artigo publicado em 2012 pelo Dr. Birlax, que estabeleceu então os algoritmos para a realização do procedimento. Eu aconselho todos os interessados que leiam esse artigo, porque ele é fundamental no que a gente faz hoje. E a gente começou no Brasil em 2016 com esse primeiro evento aqui que foi realizado em São Paulo. E para vocês terem uma ideia, na época eu era o diretor científico da sociedade, a gente teve que convidar esses três colegas aqui, o Dr. Daniel, o João Brum e o Stefan, e eles deram todas as aulas do evento, porque nenhum de nós tinha experiência suficiente com essa tecnologia para poder dar as aulas. Então, aqui que a gente começou então essa trajetória, depois a gente fez vários eventos. Esse aqui foi o que foi feito antes da pandemia, em 2019, lá em Porto Alegre, no nosso hospital, com o Dr. Iamani, com o Daniel, o João e o Lúcio Padilha. Então, essa trajetória é só para botar assim, como é que ela iniciou. E o registro ele começou em 2016, no primeiro evento, onde nós perguntamos então para a plateia quem estaria interessado em participar de um registro, e pela resposta satisfatória, assim, a gente viu que tinha muita gente que queria fazer isso, e a gente começou em 2018, e depois já publicamos o primeiro artigo em 2019, nós ganhamos, nessa ocasião, o prêmio de melhor tema livre no Congresso Latino-Americano, então a gente viu que realmente era um campo que precisava ser expandido, e a gente está aqui hoje, já todos esses anos depois. Em 2022, a APT começou, então, a patrocinar também o registro e estimular, e fizemos esse concurso de casos na América Latina, no Solácio do México. Então, o registro ele tem participação voluntária. Todos vocês, se quiserem participar, é só mandar um e-mail que a gente vai incluir. Não tem número mínimo de caso, nem expertise. A gente coleta os dados online no banco de dados do REDCap, e os dados basicamente são os dados do procedimento, e os investigadores que participam, eles podem participar depois nas publicações, e o registro é coordenado pelo Instituto de Cardiologia e tem o apoio da SBHCI, da APT e outras companhias também. Hoje a gente tem 3.561 procedimentos, tem 72 hospitais da América Latina participando, em 9 países. Aqui são os principais centros que inclui. O primeiro é o ICBA de Buenos Aires, o João é o segundo, e o Carlos está ali em quarto lugar, depois do Botelho, que está sentado ali atrás tomando um suco. Então, aqui as características clínicas dos nossos procedimentos. Isso a gente tem no site. Se vocês quiserem acessar esses dados, é só entrar no site latamctoregistry.com. Essas informações são abertas. É importante dizer que 83% dos pacientes que são submetidos a uma angioplastia de CTO têm angina importante, o que é fundamental para a boa indicação desse procedimento. A gente sabe que a angioplastia de CTO, na grande maioria dos casos, ela precisa ter uma boa justificativa em termos de sintoma, que é a angina ou equivalente anginoso, ou uma isquemia muito significativa. Então, aqui as vias de acesso,
o tamanho da bainha, as características angiográficas. Vejam que 50% dos pacientes têm calcificação importante, um coto afilado também em 50%, e isso aqui é muito importante, quase 80% dos casos foram feitos com microcatéter. Então a gente sabe que o microcatéter é um dos princípios básicos da angioplastia de oclusão crônica. Então a gente tem um índice que não é 100%, a gente sabe do custo que tem isso hoje no Brasil e na América Latina, mas é um índice bastante adequado. Aqui o número de microcatéteres utilizados em cada procedimento, e a nossa taxa de sucesso hoje é 86%. Colocando em perspectiva, antes da gente começar essa iniciativa, há 10 anos atrás, a taxa de sucesso é em torno de 50% a 60%. Aqui a gente vê que as taxas de sucesso estão melhorando com o tempo, e quando a gente compara com outros registros internacionais, a gente vê que está um pouco abaixo, mas se a gente compara com esses dois aqui da direita, que é o NCDR e o registro britânico, são registros de angioplastia de CTO em centros que não são dedicados ao procedimento, a gente vê que nós estamos acima desses centros de países de primeiro mundo, quando eles não têm uma expertise na técnica. Isso é outra questão importante. 1 ano depois do procedimento, a gente tem uma taxa de alívio de angina de 87%, demonstrando a eficácia do procedimento, e as complicações são semelhantes a complicações nos outros registros, assim, no geral, tem alguns com menos, outros com mais. O nosso paper publicado em 2019, esse foi o primeiro artigo, então aqui está o primeiro relato desse registro latino-americano, que foi publicado no Catheterization, aqui com os principais indicadores, os principais investigadores. Depois nós publicamos também uma subanálise com os casos de reestenose intraestente, e participamos de uma outra análise com mais 4 registros internacionais, que foi publicado no JACC em 2021. Aqui a gente vê que as taxas de sucesso da América Latina são semelhantes aos outros registros, novamente. Esse é um artigo que o Carlos Campos e o Marcelo Arada coordenaram, que foi publicado nesse jornal, que é um jornal importante da American Heart Association, analisando então as perfurações coronárias, e aqui eles identificaram esses preditores de perfuração. Vejam então que como a gente tem contribuído com a literatura científica internacional nessa área. Um outro paper de Porto Rico, utilizando os dados do registro, também publicado no Catheterization, sobre pacientes com cirurgia cardíaca prévia. Além desses estudos que nós participamos publicando com os dados do registro, os investigadores do registro latino-americano também foram convidados para participar de vários consensos internacionais. Aqui esse é o principal, publicado em 2019, que são os princípios guia de angioplastia de oclusão crônica. Também é um artigo muito importante para quem está interessado nesse tema. Eu participei como coautor, o Franklin da Colômbia, o Rick de Porto Rico, o Lúcio Padilha, o Pablo Lamelas, o Mário Araia e vários outros, um de cada país. Então, esse aqui são 7 princípios de angioplastia de oclusão crônica. Esse aqui é o algoritmo universal, que também todos esses investigadores participaram como coautores. O objetivo disso é propiciar, então, um consenso global em relação às práticas em vários continentes. Aqui vocês têm a figura principal do algoritmo universal, não vou perder tempo com isso está disponível no artigo para quem tiver interesse. Esse é um outro paper que nós participamos, que é em relação a complicações de angioplastia de oclusão crônica. Ele não está publicado, ele está em revisão. E essa é uma das figuras do artigo. E também um outro artigo com perfurações, que é uma coletânea também de casos, para analisar, então, esse score de perfuração. E esse artigo aqui, então, que eu considero um dos mais importantes que a gente fez, que foi, então, encabeçado pelo Dr. Botelho, que é também um dos pioneiros desse procedimento no Brasil, e que também tem o maior número de casos, Proctor, um colega querido, estimado por todos, que a gente, então, publicou a nossa experiência só no Brasil em 2023. Também recomendo a todos interessados esse artigo, que é muito importante. E aqui são, então, um resumo na figura principal do artigo. Nós também temos esse outro paper falando agora de dispositivos, sobre o Guide Extension, que está em processo de revisão no Catheterization, que foi encabeçado aqui pelo Evandro Martins Filho, onde a gente analisou, então, as taxas de sucesso do uso de Guide Extension.
E, para surpresa minha e talvez provavelmente vocês, esse aqui é o primeiro artigo com Guide Extension que mostra que o Guide Extension aumenta a taxa de sucesso em angioplastia de oclusão crônica. Apesar da gente saber disso intuitivamente pela nossa prática, não tem nenhum dado na literatura que suporta isso. Então, nós convidamos o Emmanuel Brilacs, que é conhecido de todos, para ser um dos coautores. Então, ele participou também desse paper. Esse paper provavelmente vai ser publicado em breve no Catheterization. A gente vê que quando a gente compara as taxas de sucesso na coluna da esquerda, a gente fez um propensity matched score aqui e viu que, então, quando a gente pareia esses pacientes por características de gravidade, a gente tem uma taxa de sucesso significativamente maior com o uso do Guide Extension. E, por último, essa aqui é uma análise nossa do Instituto de Cardiologia com o Expressman, que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é um Guide Extension fabricado pela APT, que tem como diferencial, além de ser bastante hidrofílico e com uma boa capacidade de navegação, ele tem furos laterais que facilitam quando a gente usa o dispositivo em casos que não são de oclusão crônica, porque ele permite diminuir a isquemia, e ele tem uma zona de transição mais longa, que evita que a gente tenha a transição, que coloca essa transição na curvatura da aorta quando está utilizando pela perna para facilitar, então, a passagem do material. E a gente fez esse estudo, e aqui foram poucos pacientes, 34, a gente agradece a APT pelo apoio, eles nos forneceram, então, o material. Isso aqui são pacientes basicamente do SUS. Então, como é que foi feito esse estudo? O Guide Extension ele ficava disponível. Quando o médico estava fazendo uma angioplastia e não conseguia terminar a angioplastia, ele podia utilizar o Guide Extension para tentar finalizar o procedimento. Então, vocês vejam aqui que a taxa de sucesso foi 88%. Então, basicamente, aqui seriam procedimentos que teriam um insucesso, se não fosse o Guide Extension. E a gente teve, então, a taxa de eventos aqui foi zero, né? A gente conseguiu fazer esses procedimentos, vários operadores lá do hospital. Então, isso aqui vai ser publicado na revista da Sociedade em breve. Nós temos ainda esses projetos em andamento e a gente sempre estimula os investigadores do registro a fazerem análise, seja com seus pacientes, seja com os pacientes de todo o registro. Tem um estudo, então, um tipo de estratégia anterógrada, um outro estudo que nós vamos fazer sobre a aplicabilidade dos scores de risco na nossa prática, para ver se realmente o JCTO score é o melhor score para a nossa realidade. Procedimentos de investimento, que o Mauro Albuquerque, que está aqui na plateia, vai coordenar juntamente com o Botelho e com outros investigadores. Um outro também de vias de acesso, que está sendo feito em parceria com o pessoal do Rio, o Leandro Cortes, e o Carlos, mais um estudo que ele teve a iniciativa de fazer em relação a analisar os pacientes com insuficiência renal crônica que vão à angioplastia de CTO. Então, para resumir, esses 5 anos do registro latino-americano, e aqui na primeira fila está o Marcelo Cantarelli, que foi das pessoas que mais estimulou isso quando ele era presidente da sociedade. A gente teve essa ideia e o Marcelo sempre deu apoio tanto para os eventos quanto para fazer esse projeto. A Viviana Lenk, que não está aqui também, foi a outra presidente que também estimulou isso muito. A gente tem, então, mais de 10 artigos publicados, tem várias apresentações em congressos nacionais e internacionais, conseguiu consolidar esse campo no Brasil e na América Latina, criou um benchmark para características e resultados desses procedimentos, e, além disso, a gente virou um modelo para outros projetos de pesquisa, como o Latam BIF, o Latam Peripheral, o Latam TAVI. Então, vários outros projetos copiaram a nossa iniciativa, não só em relação ao registro, mas em relação aos cursos. O primeiro curso dessa área foi o CTO Summit Brasil, depois veio o CTO Bifurcation, veio o TAVI, veio outros cursos. Então, a gente realmente conseguiu inovar, tanto na área de ensino quanto na área de pesquisa em relação a isso. Então, para finalizar, quem quiser participar desse registro está convidado, vai poder contribuir para esse campo, para o conhecimento científico, participar de publicações, também vai ter uma forma de ter um controle de qualidade do seu próprio centro, se comparando com outros. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado pela atenção. Agora já vamos passar, então, para a próxima apresentação. Eu vou deixar, então, pessoal, as perguntas para o final.
Então, o Carlos Campos, tá, que eu já apresentei previamente, a apresentação do Carlos vai ser maximizando a eficiência e a segurança, seleção, então, de microcatéteres e de fios guia na angioplastia de oclusão crônica. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a APT pela oportunidade de dividir um pouquinho da nossa experiência com os senhores. Também agradecer pelo apoio que tem dado ao campo de oclusão crônica na nossa região, né? O Quadros, eu acho que deixou isso bem evidente, que a gente tem conseguido melhorar a nossa prática, melhorar o tratamento dos pacientes e tornar a América Latina um dos protagonistas no campo do tratamento da oclusão crônica. Eu acho que a apresentação do Quadros foi muito feliz nesse sentido. Para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa mesa. O João, talvez a pessoa com maior experiência no Brasil, que também é responsável por educar médicos do Brasil inteiro. Então, também é um dos responsáveis por melhorar a prática médica nesse campo de angioplastia complexa, no campo da CTO. Então, compor essa mesa para mim é realmente uma grande alegria, uma grande honra. Eu fui chamado para falar um pouquinho sobre fio-guia e microcatéter. Tá? Começando a falar para os senhores sobre fio-guia especificamente, a tecnologia em torno de fio-guia de angioplastia evoluiu muito nos últimos anos, muito. E o material para fazer procedimento, principalmente intervenções mais complexas, tem impacto direto no nosso resultado, tem impacto direto em menor chance de complicação, e a gente conseguir tratar o paciente de forma adequada, né? E os componentes do fio-guia vão desde o núcleo, tá, do fio-guia até os componentes que revestem o fio-guia, a forma desse núcleo, e isso que eu gostaria de revisitar com os senhores brevemente. Com relação ao núcleo do fio-guia, o componente mais antigo que a gente tem é o aço. Tá? Então, as primeiras cordas guias de angioplastia, o núcleo desses fio-guias, a alma desses fio-guias, originalmente foi feita de aço. Então, é uma tecnologia que a gente já conhece há muito tempo, por isso a indústria tem muita prática em utilizar esse material para a manufatura de fios-guias. É uma tecnologia que é menos flexível, mas dá uma tecnologia que nos fornece muito grande suporte para avançar material dentro da árvore coronária. A segunda tecnologia como componente da alma do fio-guia é o nitinol. É uma tecnologia que tem menos suporte, mas é uma tecnologia muito flexível. Uma tecnologia muito interessante para navegar, quando o núcleo é de nitinol, para navegar em anatomias mais tortuosas. O nitinol é muito interessante. No entanto, os fios-guias vieram evoluindo ao longo do tempo, e hoje em dia a gente já tem fios-guias de terceira geração, onde a gente tem num fio-guia a combinação, no núcleo do fio-guia, a combinação de aço e nitinol. Isso já está disponível para a gente no mercado. Além disso, o formato da alma desse fio-guia, do núcleo desse fio-guia, também pode ter impacto com a forma que a gente faz a angioplastia. O formato mais tradicional é o core to tip, onde a gente tem o núcleo do fio-guia indo até a parte final, até a ponta do fio-guia. Esse tipo de constituição é uma constituição muito interessante para transmissão de torque, é quando a gente consegue uma transmissão de torque mais eficiente para o fio-guia. Existe também um outro tipo de composição do fio-guia, o shaping ribbon, onde a gente tem o núcleo não vai até a ponta e na parte final do fio-guia a gente tem uma outra conexão. Isso ajuda com que a gente tenha flexibilidade no fio-guia e isso ajuda para navegar em territórios mais tortuosos. Um outro conceito importante que a gente fala com muito frequente é o peso da ponta, a carga de ponta do fio-guia. Isso está bem definido em parâmetros da indústria. A carga de ponta é a carga necessária para desviar o fio-guia 2 milímetros quando seguro numa distância de 10 milímetros da extremidade. Então, esse é um conceito objetivo de peso de ponta do fio-guia. Tá? Então, os fio-guias de trabalho, habitualmente, eles têm o peso de ponta em torno de 1. Fio-guias mais agressivos de CTO chegam a 14 gramas de peso de ponta. Então,
vocês veem a diferença que a gente tem de peso de ponta. Quando a gente fala 1 grama, é isso, é a carga necessária para esse fio guia desviar 2 milímetros para o lado, quando seguro a 10 milímetros da ponta. Então a gente tem essa variação de peso de ponta de um guia para o outro. Só que a gente não pode confundir peso de ponta com capacidade de penetração. Tá? Então, capacidade de penetração leva em consideração também a espessura da ponta do fio guia. A gente tem fios guias que são tapered, ou seja, o corpo do fio guia que a gente trabalha, ele é 0014, fio guia de angioplastia normal. Só que existem fios guias onde a ponta é mais afilada, que chega a 008, são mais afiladas, e isso aumenta a capacidade de penetração do fio guia. Então, esse é um exemplo clássico. Um peso de ponta de 20 quilos num taco de beisebol tem uma capacidade de penetração. Se a gente utilizar uma espada, como é mais afilada a ponta, a gente tem uma capacidade de penetração maior. Então, a gente não pode confundir peso de ponta com capacidade de penetração. Isso é uma outra propriedade do fio guia. Então, os fio guias tapered, eles têm uma capacidade de penetração maior. Um outro conceito importante é cobrimento polimérico versus recobrimento. Quando a gente tem cobrimento polimérico, quando a gente fala que um fio guia é polimérico, quer dizer que tem polímero ou um plástico em volta da parte distal do fio guia. Tá? Isso confere uma hidrofilia ainda maior para o fio guia. Quando a gente tem somente um recobrimento, a gente tem uma substância para deixar o fio guia mais hidrofílico. Ele não está coberto com plástico, ele não está coberto com polímero. Esse é um conceito importante a gente ter em consideração. Então, quando a gente fala um fio guia polimérico, a gente está falando que essa ponta do fio guia ela tem um cobrimento com polímero, com plástico. Isso muda a forma com que esse fio guia navega no leito coronário. Tá? Então, quanto mais hidrofílico esse fio guia, mais fácil de navegar no leito coronário, mais menor a nossa sensação tátil. Quanto mais hidrofóbico esse fio guia, melhor a nossa sensação tátil, mas maior a nossa dificuldade de navegar o fio guia no leito coronário. Com isso, eu queria apresentar para os senhores alguns fios guias que estão chegando no Brasil recentemente, trazidos pela APT, que é a N-Rich C e a N-Rich P. A N-Rich C, como eu disse, ela tem na parte distal um recobrimento polimérico, um recobrimento hidrofílico não polimérico, e a N-Rich P, o P é de polímero, então ela tem polímero na ponta, conferindo a ela uma capacidade de hidrofilia maior. Como é o design dessa corda guia? Então, essas cordas guias são umas cordas guias de terceira geração. Então, o núcleo dela tem aquele componente tanto de aço quanto de nitinol. Então, você tem o ganho do aço para torque, o ganho do aço para suporte, e você tem o nitinol para conferir flexibilidade. Então, o core desse fio guia tem esses dois componentes. Dessa forma, você tem grande torque, uma grande capacidade de suporte e de navegar no leito coronário. Outra característica, esses fio guias são core-to-tip. Então, o design desse fio guia é para que você tenha uma transmissão de torque 1 para 1. Então, o foco desse fio guia é principalmente de torque e sensação tátil quando a gente está fazendo a intervenção coronária percutânea. Como eu já falei, o N-Rich C e o N-Rich P são diferentes, porque o N-Rich C ele é um coil com hidrofilia, o N-Rich P ele tem um recobrimento polimérico. O N-Rich P a gente busca uma maior lubrificação, hidrofilia, e na N-Rich C seria mais sensação tátil do fio guia quando a gente está fazendo a intervenção coronária percutânea. Com relação ao peso de ponta desses fio guias, esses fio guias são todos 0,014, e o peso de ponta da N-Rich C vai de 0,3 até 1 grama. 0,3, então, seria a corda guia com peso de ponta mais leve que nós temos disponível no mercado, aqui no Brasil. E a N-Rich P vai de 0,6 a 1 grama. Quanto mais leve, mais gentil essa corda guia, quanto mais pesada, maior capacidade de penetração a gente tem nesses fios guias. Passando para o próximo tópico que eu fui convidado para falar,
é sobre os microcatéteres. Essas ferramentas são fundamentais para a gente fazer intervenção em oclusão total crônica. Tá? Então, o uso de microcatéter é fundamental. Por que é fundamental? A gente consegue, quando a gente está navegando com fio-guia no leito, numa oclusão crônica, esse fio-guia, a artéria está fechada, esse fio-guia vai perdendo o torque à medida que a gente avança. Então, avançar o microcatéter facilita com que a gente tenha comando sobre esse fio-guia ao longo do segmento de oclusão crônica. Ele ajuda a que a gente aumente a capacidade de penetração, enrijece o fio-guia, facilita com que a gente troque fio-guias com as estratégias de wire escalation. Então, eu posso progredir para um fio-guia mais agressivo, voltar para um guia workhorse, conseguir cruzar CTO, voltar para um guia de suporte para avançar o material na coronária. Então, são ferramentas fundamentais para a gente fazer intervenção coronária percutânea, especialmente quando a gente está falando de oclusão total crônica, como o Quadros mostrou. Eu acredito que foi uma das ferramentas responsáveis pelo aumento de sucesso que nós tivemos com a sedimentação dessas estratégias na América Latina. Então, quando a gente usa o fio-guia, a gente pode utilizar de forma geral para fazer microinjeções, para cruzar um microcanal que não tenha muita calcificação. A gente pode precisar de dilatar microcanais, cruzar lesões mais calcificadas, utilizar para fazer intervenções retrógradas. E, nesse sentido, chegaram recentemente no Brasil uma linha nova de fio-guias trazidas pela APT, a família Elong MC. Quando a gente analisa esse microcatéter, a gente precisa pensar no perfil de cruzamento da ponta do fio-guia e o perfil de cruzamento do corpo do fio-guia. São características diferentes. Na hora da gente prescrever o fio-guia, a gente precisa ter um objetivo claro para escolher o microcatéter mais adequado para cruzar uma oclusão crônica. Quando a gente tem uma ponta mais fina, um perfil de cruzamento mais fino na ponta, a gente tem melhor capacidade de cruzar uma lesão. Quando a gente tem uma perfil de cruzamento maior, a gente tem uma dificuldade maior de cruzar a lesão, mas, por outro lado, a gente tem um torque maior e uma capacidade de cruzar, dilatar microcanais com maior eficiência. Na família Elong MC, a gente tem, então, um microcatéter de 1.7 French reto, ou seja, tanto a ponta quanto o corpo são 1.7 French, então um perfil de cruzamento bem baixo nele todo. Então, esse é um microcatéter muito bom para cruzar, para fazer intervenções retrógradas. Tem também o 1.9 straight, então 1.9 também reto. Então, tanto a ponta quanto o corpo são 1.9 French, e tem o 2.6 French, que a ponta é 1.3 e a parte distal 2.6. Com isso, com essa linha de microcatéter, a gente pode utilizar para escrever de forma diferente, de acordo com o que a gente quer fazer a nossa intervenção percutânea. 1.7 seria um microcatéter interessante para fazer uma intervenção em uma oclusão crônica retrógrada. 1.9 seria um microcatéter interessante para fazer a retrógrada. E o 2.6 é quando a gente precisa dilatar um microcatéter. A gente pode, inclusive, aplicar algum tipo de rotação axial para avançar esse microcatéter e para que a gente consiga avançar no tratamento, na recanalização dessa oclusão crônica. Por último, o Quadros já mencionou, está chegando no Brasil também trazido pela APT, um catéter de extensão para a gente fazer técnica mãe e filha. Esses salvam a gente de enrascada com muita frequência, então acredito que os senhores já estão bem habituados a utilizar essa tecnologia, né? Aumentam o suporte, facilitam com que a gente entregue droga, faça técnica de marinar trombo, enfim. São tecnologias bem interessantes. O diferencial do Expressman, que é esse catéter de extensão que está chegando no Brasil, é justamente os side holes. Eu acho que ele tem a extensão mais longa, como o Quadros mencionou, mas eu acredito que um grande diferencial é o side hole, principalmente quando a gente está falando de intervenção complexa. A gente tem grande área de miocárdio em risco e a gente precisa prolongar o procedimento, e esses side holes previnem
que esse paciente tenha uma isquemia prolongada quando a gente está fazendo esse tipo de intervenção. Então, acredito que é um conceito muito bacana e que pode nos dar estabilidade do paciente, estabilidade clínica durante a realização de uma intervenção mais complexa. E aqui eu acredito que não somente no cenário de oclusão crônica. Tá? Esses são as configurações que estão disponíveis, então, desde o 4 French até o 7 French e meio, né? Com uma extensão de 35 centímetros e, interessante, com 4 orifícios laterais para prevenir a ocorrência de isquemia durante a realização de uma intervenção complexa. Isso que eu tinha para falar para os senhores. Agradeço a atenção. Obrigado, Carlos. Parabéns. Uma excelente apresentação. Nós vamos deixar as perguntas para o final, pessoal, para a gente poder avançar aqui com o programa. Então, agora o João vai nos apresentar, então, novas tecnologias para angioplastia de oclusão crônica. Vamos lá, João. Bom dia a todos. É com grande prazer que eu estou aqui com vocês, falando um pouco desse assunto que eu vivo tanto ultimamente, né? Novamente agradecendo o Quadros aí pelo papel dele de liderança na parte científica do grupo de CTO no Brasil, que nasceu na época do Cantarelli lá, que é fundamental a gente ter esse apoio, como a tecnologia vindo depois, e assim como os entusiastas, como o Carlos, o Botelho e vários outros colegas aí que colocaram a CTO em primeiro lugar na vida, né? E eu acho que mesmo quem não consegue e quem não quer viver no mundo exclusivo da CTO, eu acho que isso aqui vem para demonstrar a facilidade técnica que vai criar no dia a dia nosso no laboratório de hemodinâmica, né? Então, são todos aprendizados. A oclusão coronariana crônica, ela te prepara para cenários mais adversos, né? Que se engana quem pensar que cruzar a lesão de 100% é o maior desafio que nós temos, na grande maioria das vezes não é. É onde está começando o desafio ali, quando a gente cruza. Então, nós temos uma série de situações que vão se complementar. Eu fiz questão de trazer esse caso. É praticamente um caso ao vivo, né? Eu fiz ele na segunda-feira, às 6h e eu não tinha tanto tempo assim, então, se não desse certo o caso, eu ia ficar com a aula comprometida. Então, é um paciente que, eu gosto de colocar isso aqui muito bem, porque a primeira indicação é um procedimento mais complexo, que você vai ter um custo maior, você vai ter uma série de desafios, vai ficar mais tempo na sala, vai expor o paciente a maior risco, então, eu acho que a indicação é tudo. Essa é a primeira linha que a gente comenta para você partir para um procedimento de qualidade, né? Então, esse paciente ele tinha todos os quesitos aí com isquemia, com hipocinesia e uma função preservada, em que já tinha um tratamento prévio da descendente anterior com a artéria circunflexa e tinha uma reestenose já, um procedimento para a coronária direita, que ele acabou fechando anteriormente. Então, isso aqui o quadro já mostrou, são os nossos caminhos. O que eu tento trazer aqui, como era para falar do Latam CTO, é tentar simplificar ao máximo, mas nem sempre simplificando ao máximo não necessita de experiência. Eu acho que quanto mais experientes a gente fica, mais simples o procedimento vai ficar, porque nós não vamos inventar materiais, dispositivos para fazerem coisas do arco da velha, que isso aí não procede. Então, o que vai dizer mesmo é a técnica que você vai utilizar. A gente quer mostrar um pouco aí da realidade do dia a dia dos serviços de hemodinâmica que estão incluindo casos no Latam CTO, que é brilhantemente conduzido pelo Dr. Alexandre Quadros. E hoje, em nome da APT e da OMAC, que estão propiciando essa sessão, a gente queria estar demonstrando esse caso aqui. Nós estamos em Linhares, Espírito Santo. Aqui conosco nós temos o doutor Tarcísio Campostrini, o doutor Rafael Galvão, o Júnior, que está conosco auxiliando na máquina, aqui a Ieda, Kaline, Samara. A gente está fazendo a dual injection, né, que é um procedimento imprescindível para a gente fazer o procedimento, hoje, para clarear.
Vocês podem ver que nós temos algumas... A gente está com catéter 7 frentes na coronária direita, nós optamos por colocar um workhorse naquele ramo agudo marginal, isso aumenta o suporte também, como estava dampeando, ele coaxiliza melhor o catéter guia e evita a retenção de contraste. E agora a gente vai fazer uma tip injection no microcatéter que já está posicionado próximo à oclusão total para ver melhor aquela capa proximal. Aqui nós usamos o microcatéter Relong 1.9. Então, nós não temos nenhum problema em fazer a injeção anterógrada, né, tá? Vocês vão dar um testinho aí para a gente... Vocês puderam ver que parecia ter uma ponta taper daquela oclusão logo após aquele ramo agudo marginal em que a gente colocou um workhorse para melhorar o suporte e até mesmo para diminuir o dumping do catéter, que nós começamos com um AR2, porque o AL1 ele não engajou devido àquela doença proximal. Um grande amigo aqui, um dos mais experientes da América Latina, o Dr. Neisser. Está dentro daquela estrutura que tem um stent ali como alvo, né? Um pouquinho mais de oblíquo. Lembrando do fio de proteção na descendente anterior, porque você está com o catéter lá, se você dissecar, esse paciente pode ter uma instabilidade, então ficar atento dos dois lados, né? Nós começamos a wire escalation, nesse caso, com uma guia com a ponta não tão pesada, uma Progress 40, em que você tem a ponta hidrofóbica, que a gente tem uma sensação tátil muito boa. Avançar um pouco o meu micro. E eu não sei se vocês podem notar que nós temos um segmento aí de uns 8, 10 milímetros sem stent e depois a gente tem o stent. Então a gente tem dois desafios ali, avançar na área com o stent, sem stent e depois entrar no segmento que a gente tem a presença de stent. Então vocês podem ver a mão ali, a manipulação que a gente vai fazendo. Por que a gente escolhe os fios hidrofóbicos nesse caso? Porque o hidrofílico ele vai escorregar muito fácil e na grande maioria das vezes ele escorrega para trás dos stents, ele entra entre a malha. O hidrofóbico você vai sentir o metal na sua mão ali no fio, então te dá uma sensação tátil. Esse paciente ele tinha um segmento distal do stent livre de lesão. Então, a minha percepção era que se passasse o segmento proximal, se estivesse dentro da estrutura, vocês podem notar que a gente faz uma oblíqua direita sob escopia para a gente notar se a gente está dentro da estrutura do stent. Só que quando nós avançamos, eu fiz uma de-escalation nesse caso, que é um fio que eu gosto muito de utilizar, que é o Run-Through intermediário, que ele tem uma ponta de 3 gramas, ele é bem hidrofóbico também, você sente, quando bate no metal, você sente ele indo, e aqui vocês podem notar uma coisa, ó, quando eu vou avançando o fio, quando eu já tirei ele, já vai enchendo um canalzinho ali na frente, vai aparecendo um contraste. Isso aí é uma dissecção. Então, eu estou claramente, nesse caso, no espaço subintimal. Você não injeta, você tira a sua seringa do catéter anterógrado. A injeção é só retrógrado. E como vocês podem ver aqui, eu estou claramente fora da estrutura da luz verdadeira, né? Possivelmente eu estou subintimal. Nesse momento aqui, como eu falei, eu não tinha tantas outras alternativas, como foi anteontem à noite, e de pronto eu já optei por utilizar um outro Elong 1.7, em que nós posicionamos ele naquele primeiro septal, e avançamos com o workhorse. Agora vocês estão vendo ali, a gente pode fazer uma tip injection, como o Carlos falou, em que a gente consegue ver seletivado as conexões. Nós vamos fazer mais à frente. Avançamos um Samurai RC, no qual nós conseguimos, são artérias que se conectam, nós temos essa tip injection, né, Tarcísio? Como vocês estão vendo agora, você tem as conexões, posteriormente, vê que é bem tortuoso ali, então isso aí é um dos fatores que podem dificultar a passagem do microcatéter após o fio, né? E aí você vê que o fio ele foi, e a gente fez a injeção contralateral. Qual fio que você está? Samurai RC. Samurai RC. O novo da Terumo Hypercoat de 0,6, aquele extra flop, eu não consegui passar com ele. Aí eu mudei. Do stent não tinha lesão, então o fio foi muito bem até aquela parte.
E, nesse momento, como eu tinha dificuldade de avançar o microcatéter, a gente está com 6 frentes, um EBU 4, 6 frentes, ele joga o catéter para fora, e a gente quis facilitar um pouco no sentido que o fio anterógrado, a gente tem certeza que ele está dentro da estrutura do stent. Então, nós optamos por avançar um balão 2,25 com 15 para fazer a insuflação dele e tentar conectar os espaços, o que foi uma manobra com sucesso. A gente insuflou o balão aí, avançamos, novamente em outro ponto, e a gente vai avançando o fio retrógrado, e aí a gente conseguiu acessar o catéter anterógrado, e aí fazendo o tip-in. Avancei um catéter anterógrado, um microcatéter, e com fio retrógrado eu entrei agora, ó, vocês vão ver, essas duas marcas desse características desse microcatéter, a gente não sabia nem para quê, mas para isso aqui ele ajudou muito, porque ela sabe que ela dá certeza para a gente que a gente está dentro do microcatéter. Desse microcatéter, que a gente consegue ver os 2 pontos. E depois a gente entrando com esse fio retrógrado dentro do microcatéter anterógrado, a gente avança o microcatéter, agora avançando o microcatéter Anterógrado pelo fio retrógrado. Até o leito distal da coronária direita, pelo fio retrógrado, e aí recuamos o fio retrógrado e avançamos um workhorse por via anterógrada e completamos a pré-dilatação e tiramos os dispositivos da coronária esquerda, que a gente já tinha essa checagem, que estava tudo ok. Agora a gente vai realizar o local que você deixou o microcatéter para fazer o tip-in. Então, se você deixa perto da curva, como é que você faz habitualmente para fazer o tip-in? E se você fez o trapping desse fio retrógrado para avançar, se avançou fácil, como foi feito isso? A melhor angulação é aquela onde que ele fica fazendo essa curva, né? Então, porque ele vai ter uma força radial maior, ele vai encostar naquela curva. E quando você vem com outro dispositivo, na grande maioria a gente faz esse acesso com fio. Por quê? Não sei se vocês notaram ali, o meu catéter retrógrado, ele, devido àquela grande tortuosidade, ele teve dificuldade de progredir, e eu estava com 6 frentes, birradial, que era o setup que a gente estava utilizando. Para eu não precisar fazer uma pré-dilatação desse microcanal, tirar esse microcatéter para avançar ele e ir para lá, e ele estava indo de uma forma bem organizada, nós optamos por avançar ao máximo o fio e fazer aquela dilatação da estrutura do stent. Quando ali a gente estava numa situação que eu vou mostrar para vocês posteriormente, que é o que esse é o material que a gente utilizou, né, o microcatéter, e depois a utilização do Expressman para fazer o delivery. E essa situação aqui foi o que a gente tinha depois para fazer a conexão. A gente estava possivelmente dentro da luz verdadeira do stent, em volta era o stent, e quando nós conectamos aquele espaço, você conectou. Isso poderia... O problema é que CTO você não tem como voltar atrás. Poderia simplificar o procedimento se eu já começasse fazendo a pré-dilatação da parte do stent proximal, que possivelmente eu poderia pegar um tecido e entrar numa parte mais saudável. Só que depois do stent a angulação era muito aguda, então eu acho que ele pegava algum ramo ali, alguma situação que iria sempre para o subintimal. Então isso é um ponto que a gente tem que analisar muito bem. Eu vou chegar lá, Carlos, o que você falou, eu acho que isso aqui é importantíssimo. Como eu falei, quanto mais experiência você tem, os procedimentos ficam mais simples, não é que ficam mais fáceis, mas ficam mais simples porque, às vezes, você acaba dando voltas maiores quando você não está tão habituado, né? E as considerações finais, pelo menos é um procedimento que eu acho louvável essa situação hoje, que nós estamos tendo várias companhias com dispositivos que vão nos auxiliar tanto nas oclusões crônicas quanto nos procedimentos complexos, que isso não é só utilizado nos casos de rotablate, a gente sempre dá preferência de passar com o microcatéter até a lei distal para você fazer o delivery depois do stent. Então, no caso das CTOs, a gente vai se deparar com 1 em cada 3 pacientes
que a gente que tem doença coronariana, ele vai ter uma oclusão crônica, né? O algoritmo híbrido ele aumenta as taxas de sucesso de 85% a 95%, assim, é um índice muito elevado comparando o que a gente tinha no passado. Então, nós temos 4 elementos fundamentais para analisar nesse paciente, que é a capa proximal, o segmento da lesão, a zona de aterrissagem e avaliação das colaterais. Isso aí você consegue avaliar com exames pré, como o angiotomografia, e durante o procedimento nos ajuda também, o AIVOS poderia ajudar depois de uma pré-dilatação. E essa ampliação completa do algoritmo híbrido requer um comprometimento de longo prazo, terminando um treinamento contínuo, experiência com todos os tipos de técnicas, né? Então, isso aí vai de acordo com a sua experiência e, portanto, não pode ser aplicável totalmente a todos os operadores em diferentes estágios de suas curvas de aprendizado. Eu acho que isso aí tem que gostar, tem que se envolver e conhecer. Como o Carlos mostrou, uma quantidade de detalhes dos materiais que você tem que ficar confortável com aquilo. E respondendo, quando nós temos essa curvatura, você deixa o microcatéter retrógrado, que na maioria das vezes, nesse caso eu utilizei de forma anterógrada o microcatéter e o fio retrógrado. Então você deixa ele nessa curvatura que ele encosta no vaso e você vem anteriormente. Você tem fios maravilhosos para fazer isso, principalmente os poliméricos. Agora esse fio aí vai ser o novo da APT também. Possivelmente ele vai fazer esse papel muito bem feito, mas assim, são técnicas e o conforto do procedimento para dar sempre, né, quadros mais segurança, rapidez e sucesso tanto para o operador. É um procedimento que a gente foi 48 minutos de escopia e 800 de Erkerma durante o procedimento total aí. Obrigado a todos. Parabéns, João. A gente está sempre aprendendo contigo. Parabéns pelo caso. Eu queria te fazer 2 perguntas bem rápidas antes de passar para a última apresentação. A gente tem uma análise que eu mostrei ali antes, com 16 mil pacientes com reestenose intristente. Não me lembro se é 16 mil, acho que eu estou falando o número errado, mas a maior análise de reestenose intristente CTO, ela mostra que não tem diferença entre o paciente ter uma reestenose intristente em termos de sucesso. Na prática, a sensação que eu tenho, eu queria perguntar qual é a tua, é que tem casos que são muito fáceis e tem casos que são muito difíceis. Esse aqui foi um caso difícil, mas tem casos extremos de reestenose intristente, que tu não consegue recanalizar. Então, claro que quando a gente faz uma comparação, a gente pega uma média e na média parece ser igual, mas é só alertar que tem 2 situações distintas. Tu pode passar de primeira ou tu pode ficar 3 horas ali, um estente subexpandido, fraturado, com cálcio, neoaterosclerose e não conseguir recanalizar. E a outra pergunta também, que é de experiência prática, que parece que na reestenose intristente, essa que é mais difícil, o mais difícil do procedimento é entrar dentro do estente e depois quando tu vai sair de dentro do estente, porque a navegação dentro do estente ela geralmente é tranquila. Então, a capa proximal e a capa distal do estente são os pontos críticos que a gente tem que ter mais atenção na hora que vai fazer essa. Me fala da tua experiência, da tua visão sobre isso. Fantástica pergunta, Quadros. Eu acho que isso aí diz tudo. Por isso que eu coloquei no final lá, você precisar fazer uma análise bem feita da angiografia para o procedimento. Por quê? Você não tendo uma capa blunt, uma coisa que dificulta muito é a proximidade do ósteo desse estente, porque quanto mais proximal, seja no ósteo da circunflexa, ósteo da DA, ósteo da CX, aquilo vai te dar menos apoio. Então, para você perfurar aquela oclusão é muito complexa às vezes. Então, aonde o estente está posicionado te ajuda até mesmo na utilização de dispositivo como o CrossBoss. O CrossBoss é um dispositivo hoje que eu vejo como a única indicação dele é intra-estente, mas ele não se mostra efetivo quando os estentes estão proximais, porque como ele é muito rígido, ele joga tudo para fora, e aí você não consegue ter o suporte adequado. Quanto mais distal, o melhor segmento que eu vejo para tratar ele é o EDA terço médio, o CX terço médio, ou na coronária direita no terço distal. Porque quando você está no terço médio da coronária direita, como ele é muito rígido, a tendência é ele pegar um agudo marginal, ele vai assim. A vantagem é que ele demora a passar na haste, aquilo é uma barreira contra ele. Mas, como eu falei, ele vai jogar seu sistema todo para trás. Então, às vezes, você tem que fazer um knuckle com um fio polimérico
avançar ele até um segmento mais reto para você sair. E quando você faz essa análise e você não tem oclusão na borda distal, isso facilita muito, porque mesmo nesse caso aqui, se eu estivesse na luz falsa, como a gente viu que não tinha, eu poderia ter progredido um balão inflado, eu estou dentro da estrutura do state. Se eu não estivesse, eu ia ter dificuldade de fazer o deploy do balão, porque ele ia agarrar nas hastes dos states. Eu poderia ir com um balão 1 para 1, poderia ir com um balãozinho menor na Botelho. O Botelho gosta muito de analisar aquele segmento com ultrassom para confirmar que eu estou naquela região. Quando você dilata, você conecta aquelas estruturas todas. Então, você tem aqueles termos. Na verdade, o que nós fizemos com o Progress 80, você fez um microcanal direto para a subíntima. Mas se eu tivesse feito daquele jeito, a gente já tinha conectado. Então, são situações que a gente tem que analisar muito bem a geografia pré. Bom, então, obrigado, João. Nós vamos passar para a última apresentação, que é a da diretora da APT, que vai nos apresentar, então, novas tecnologias para angioplastia de oclusão crônica, programando a excelência. First, I would like to thank you, Dr. Alexandra, Dr. Carlos, and Dr. John for your excellent sharing. My name is Cassie Shao. My background is biomedical engineering. So I work with APT Medical for 7 years already. So today, following the topic, I would like to share with you something interesting behind the CDO tools with engineering sites. So APT Medical was established in the year 2002 with 21 years experience in vascular intervention and electrophysiology products experience. So we're doing all the research, design, production, and selling by ourselves. In this way, we can control every step and to address the innovative thinking on the products quickly. So today I would like to share with you the story behind one of our CDO starter, our Express Band Guiding Extension catheter. At the first beginning, when we designed this product, we keep receiving the clinical feedback from our physicians that they are facing the problem of ischemia, pressure dumping during the procedures, and also unsuccessful device delivery like stent dislodgement, and sometimes weak connection of the push rod and catheter segment. So we make the unique side hole design in the distal part of the catheter to ensure the blood flow, to stable the blood pressure, and to make the 35 centimeter exchange segment to put the tapered color in a smooth vascular anatomy, and to use our core technology to make the catheter as true one-piece design, so it could be more stronger. For the side hole design, it's 4 side holes distribute at 90 degree at the tip part of the catheter. So in order to have the side holes, firstly, we will use our precious laser drilling technique to prepare the side hole part. Then we will use the welding technique to connect the metal reinforcement and the side hole part as one piece. Then since we will need different stiffness of the different catheter segment, then we'll use the gradually stiffness and rheology technique to combine the inner PTFE lumen, the metal layer, and the outer polymer layers as one piece. In this way, we can balance the pushability, support, and the softness of the catheter. So behind the side holes technology, we do have other technologies like the dissimilar metal welding technique applied on our PDCA guide wires, braiding for different catheters and sheaths, extrusion from plastic particles into different kind of tubing with different performance, and coating technology, grading, and so on. We would like to share with you more interesting stories behind these charming products at our booth 10. Thank you very much for your listening today. Thank you, Kathy, for your nice presentation. I think it's very important for us as doctors to know how the products are done, because it has really an impact in our procedures, and mainly when we have a complication, if we know how that device was built, it really matters for us to solve this complication.
Eu estava comentando com o Carlos aqui, tem eventos hoje na Europa, e eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria fazer, que cada sessão de um tema tem 5 minutos para um dos patrocinadores ou fabricantes para mostrar o produto, e vai o engenheiro e ele fala como é que o produto foi feito, as características, assim como a gente está vendo. Eu não estou falando isso porque é um simpósio satélite, que todo mundo sabe que é patrocinado, mas eu acho que isso é realmente uma questão importante que a gente precisa entender bem, assim, como é que, o que a gente está fazendo. Nós temos tempo para uma pergunta ou comentário. Alguém que... Dr. Neisser, it's in the audience. Great interventionist from Mexico. Não, eu acho que a gente teve uma excelente discussão aqui, pessoal. Eu acho que 2 colegas com muita experiência no tema, e parabéns à APT por estar vindo para o Brasil e para a América Latina para trazer os produtos. Eu acho que quanto mais tecnologia a gente tiver, certamente a gente vai fazer os procedimentos com mais qualidade. E, por último, dizer que assim, a angioplastia de oclusão crônica é uma tecnologia que ela muda a habilidade do intervencionista. Então, ela não é só para oclusão crônica. Depois que tu começa a fazer oclusão crônica, tu te pega muitas vezes usando aqueles ensinamentos, aquelas práticas que tu usa para recanalizar um vaso cronicamente ocluído num infarto, numa bifurcação, numa coronária tortuosa. Então, eu acho que nós, como intervencionistas, a gente tem que evoluir para fazer todos os procedimentos, e eu estimulo todos sempre a fazer isso. Muito obrigado, Carlos, João. Em quadro, só queria fazer só um último comentário, que como eu falei, eu acho que isso é muito importante, porque há 2 anos atrás, no CTO de Nova York, foi feita uma enquete lá, qual o dispositivo que mudou a cardiologia intervencionista na visão do hemodinamicista, e foi o extensor de catéter mais votado. E o microcatéter é outro dispositivo que salva a gente de várias complicações e vários problemas. E isso, a ATP, assim como esse fio também, que tem uma ponta muito flop, a chance de você dissecar o vaso, fazer uma lesão de um microvaso distal é muito menor com essa força de ponta. Então, eu acho que isso aí vem para enriquecer o nosso toolbox, o nosso laboratório. Eu acho que democratizar mais a angioplastia, porque às vezes a gente fica limitado, a gente já chegou ao ponto aí de pagar R$11 mil no microcatéter. A gente sabia que quando a gente começou em 2017 era muito caro. Então, uma coisa que às vezes você vê, nesse caso eu usei 2 microcatéteres, imagina se fosse em 2017 você cobrar um convênio com esses materiais. Então, eu acho que isso aí é muito importante, essa democratização dos materiais e uma expansão da utilização por todos. Cada um tem que saber como utiliza, como ele mostrou, e saber entender cada material e como ele funciona para usar a melhor performance. Então tá, obrigado, pessoal. Então, um bom congresso, boa tarde a todos.